Tá bom então. Tá bom. Vamos gravar. Vamos? Para de bobagem, Padre Rodrigo. Para de bobagem. Vamos gravar. Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como estão? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo bem. Inclusive vocês vão perceber o quê? Vão perceber que o som do microfone está bem melhor. O último áudio ficou horrível, o som, né? Ficou muito baixo. E ficou baixo por quê? Ficou baixo porque, sem eu perceber, eu estava gravando com o microfone do notebook e não com o microfone da mesa que está aqui. Vocês não estão vendo, mas ele pega o som muito bem. Achei estranho que estava baixo daquele jeito o som. Mas a questão foi justamente isso. Tá? Estava só separando aqui um trecho do Evangelho que a gente vai ter que usar hoje no áudio, que eu tinha esquecido de separar. Bom, vejamos se nós temos novidades. Como eu avisei para vocês, eu fui para Novo Hamburgo, rezei a missa lá na paróquia Cristo Rei. Inclusive a paróquia tá linda, 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 linda. Eu até conversei com o padre, estava lá. O padre Felipe estava ali, eu falei para ele, agora isso aqui parece uma igreja, padre. Agora isso aqui parece uma igreja. E ele concordou. A paróquia tá assim, tá linda, linda, linda. Ele tá deixando a paróquia, ele vai para Europa agora no dia 20, né? Mas está deixando aquela paróquia assim 10 mil vezes melhor do que ele encontrou ela. É realmente uma coisa assim impressionante. Bendito seja Deus pelos anos que ele passou lá. E bom, bendito seja Deus por ter me permitido estar lá também, né? Porque eu iniciei o meu estágio em teologia na paróquia dele no mesmo ano, que teve diferença ali de 2 meses só, que ele chegou antes de mim, no mesmo ano que ele foi para aquela paróquia. Tá? Aí eu passei 3 anos lá, vim para cá para fazer o meu diaconato aqui trabalhando no seminário, né? Aí passou mais 1 ano lá, ele recebeu mais 2 seminaristas lá, e aí agora, no início desse ano, ele está indo para a Europa, né? É assim, uma coisa realmente vai ser monge. Louvado seja Deus. Então, rezei a missa de Santa Maria lá, estreei meus paramentos de Nossa Senhora, que eram para ter chegado a tempo da primeira missa, mas não chegaram. Assisti, na verdade, né, o casamento do casal, da Dona Larissa e o seu Guilherme. Agora, senhor e senhora. Foi muito bom. Eu nunca achei que eu ia rezar um casamento tão bonito assim ali, porque foi com missa, né? Ali, eu digo, em Porto Alegre, foi muito bonito. Bom, enfim. De novidades, acredito que seja isso, né? Janeiro é um mês mais tranquilo, então, aproveitando para ler, para estudar. Tem isso eu queria... Eu já guardei o livro ali. Quem acompanha o Instagram percebeu, tá? Mas assim, eu estou absolutamente fascinado por uma senhora chamada Flannery O'Connor. Tá? Absolutamente fascinado. Inclusive eu acho que a carta desse mês, que eu vou escrever semana que vem, eu acho que ela vai ser precisamente sobre isso. Tá? Sobre a Flannery. Ou pelo menos sobre alguma coisa que me chamou a atenção na Flannery. Porque eu já tinha lido algumas coisas dela. Tinha ouvido falar bem, meu pai fala muito bem dela.
A Juliana Mato, que é uma das pessoas que traduz, fala muito bem dela e eu gosto muito da Juliana, né? Inclusive rezem por ela. E acho que faz 1 ano ou 2, eu coloquei no meu Kindle, um dia que eu estava ali por curiosidade, eu coloquei ali o diário espiritual dela. Inclusive tem uma publicação no meu Instagram muito antiga, que é uma foto da Flannery e um trechinho do diário, que é muito bonito, porque ela fala que ela, de alguma forma, é aquilo que se coloca entre ela mesma e Deus. É muito bonito. Uma mulher que ela tinha uma vida espiritual muito profunda e uma forma muito profundamente cristã de ver o mundo, mas não um cristianismo de bochechas rosadas, como eu reclamo, né? Não, ela tinha um cristianismo muito profundo, muito realista. E essa fé realista, de alguma forma, é algo que me cativa muito. Realista não no sentido de que despreza o sobrenatural, mas de que encompassa toda a realidade, toda a experiência humana, né? É uma coisa que me cativa e que me fascina muito, porque é uma coisa da qual eu sinto falta na maioria dos escritores católicos, e na maioria dos católicos de forma geral, né? Se vê muitas papas nas línguas para falar da miséria da vida, da miséria do mundo, como se a miséria e a misericórdia fossem coisas que são contrárias, mas a verdade é a miséria que possibilita a misericórdia, né? Enfim. E aí eu tava arrumando a mala para ir para Porto Alegre e eu ia levar o Crime e Castigo, não, o Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, para ler. Só que assim, o Irmãos Karamazov é um livro desse tamanho, tá? É mais ou menos desse tamanho aqui. Só que a capa não é capa dura, mas é mais ou menos desse tamanho. E assim, isso pesa, né? Então assim, eu falei, não vou levar isso aqui. Aí eu fui ali na minha estante, e falei, deixa eu achar um livro fino, interessante, que eu quero ler agora. Lá. E achei A Implacável Velocidade da Misericórdia, que é o que? É uma biografia espiritual da Flannery O'Connor. Ou seja, é uma biografia que está focada não em passar toda a história dela, tintim por tintim, mas em mostrar o desenvolvimento do espírito dela. Não no sentido só religioso, ainda que passa um pouco por isso, mas o desenvolvimento da forma dela de ver a vida. E, meu Deus do céu, o Instagram, eu inundei o Instagram com trechos do livro, porque assim... gente, olha, é uma coisa maravilhosa. Quem não for muito sensível, tá, e quiser conhecer, eu recomendo que leia, porque até se você for muito sensível, leia, talvez te acorde pra vida. É realmente assim uma coisa maravilhosa. E a morte dela foi muito bonita também, eu acredito que esteja no céu. Pedi para Nossa Senhora para oferecer minha missa de hoje pela alma dela, inclusive, caso não esteja. Mas espero que esteja no céu, é uma boa amiga para se ter. Flannery O'Connor. Que mulher. Que mulher, gente. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Temos avisos? Acredito que não. Bom. Semana que vem eu vou enviar a carta do mês. Eu vou escrever, quero ver se termino de escrever até segunda, e vou enviar a terça, segunda no máximo. Então, esse período de sexta-feira até segunda, terça-feira, tá? É o limite para você fazer a sua inscrição no Codite Limoriendi, caso você não seja inscrito e caso você queira receber as cartas físicas pelo correio todo mês, tá? É no Apoia-se normal, igual todo mundo que apoia o meu trabalho, só que quem apoia de R$50 para cima, além de ter acesso a tudo que todo mundo tem acesso a partir de R$1, que é o grupo do Telegram, as aulas, etc., tá? Também começa então a receber as cartas mensalmente na sua casa. Tá bom? Então, quem quiser, tá aí o aviso, vai poder receber a carta de... Nós estamos em janeiro? As cartas de janeiro. Então, tem isso. A aula desse mês será sobre a gula, tá?
Não tem data marcada ainda, mas geralmente é ali no meio do mês, vai ser sobre a gula. Meio do mês seria ali semana que vem, no máximo na outra. É isso, tá? Pessoal de Frederico e região, catequese de adultos, né? Inscrições abertas, qualquer um acima de 18 anos entre em contato com a Secretaria do Santuário, tá? E quem quiser fazer então o apoio, que eu estava dizendo, é http://apoia.se/Morier. http://apoia.se/Morier. O link está na descrição, tanto do áudio quanto do vídeo. Dito isso, vamos então ao que interessa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, sabe o que eu percebi? Que eu esqueci de pegar uma nota que eu preciso. Mas basicamente é o seguinte, vocês viram que pelo título, o áudio de hoje é sobre a quaresma, tá? Mas não sobre a quaresma de modo geral, tá? Não sobre a quaresma de modo geral, mas sobre a quaresma especialmente do batismo. Quaresma do batismo do Senhor, tá? Aqui, achei. A quaresma do batismo do Senhor é um período que se inicia agora, segunda-feira, após a data da festa do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que se estende aí por 40 dias, sem contar os domingos. Se estende então por 40 dias, sem contar os domingos. Então, se eu não me engano, vai terminar no dia 27 de fevereiro. Vocês provavelmente nunca ouviram falar em quaresma do batismo do Senhor, tá? E, de fato, eu também nunca tinha ouvido falar. E por isso que eu estou gravando esse áudio, para que vocês conheçam, para que vocês saibam de onde vem isso. Tá? Então, todo mundo que está ouvindo aqui provavelmente conhece a quaresma de São Miguel Arcanjo, né? E também sabe que o advento é um período penitencial e que deve ser vivido ali como uma pequena quaresma. Pequena quaresma porque o advento tem muito menos que 40 dias, né? No nosso calendário atual, ao menos. Então, quaresma de São Miguel e o advento. Além de serem períodos de mais oração e de penitência, e de serem chamados ali às vezes de quaresmas, o que esses dois períodos têm em comum? Tem em comum que a prática de vivê-los como períodos penitenciais, a prática destas quaresmas, entre aspas, surgiu com São Francisco de Assis. Tá? São Francisco de Assis foi quem inventou, sem dúvida inspirado por Deus, a quaresma de São Miguel Arcanjo. Da mesma forma, São Francisco de Assis foi quem inventou, sem dúvida inspirado por Deus, a quaresma, entre aspas, do advento. Só que São Francisco de Assis não fazia só a quaresma de São Miguel, o advento, e a grande quaresma, que ele chamava, que é a quaresma normal, que começa na quarta-feira de cinzas. Não. Ele ainda fazia mais 2 períodos, mais 2 quaresmas. E essas são quais? São uma quaresma que vai da festa de São Pedro e São Paulo até a ascensão da Virgem Maria, que ele fazia dedicado a meditar mais profundamente os mistérios da fundação da Igreja e da própria Virgem Maria como um símbolo da Igreja e como as duas coisas se relacionavam. Tá? E a quaresma do batismo do Senhor, que começava então depois da festa do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Francisco fazia 5 quaresmas por ano. A quaresma do batismo, a grande quaresma,
o período da festa de São Pedro e São Paulo até a Ascensão da Virgem Maria, a Quaresma de São Miguel e o Advento. Também, dando uma pesquisada, parece que há um outro período que ele fazia às vezes, tá? Mas não era sempre. Então vamos nos atentar aí a essas 5 quaresmas. Para a gente começar a pensar a respeito disso, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender o que é uma quaresma. Quaresma é um período de 40 dias. Sim, quaresma é um período de 40 dias. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mas a questão não é essa. Até porque nem todas as quaresmas que nós vamos ver têm 40 dias. Algumas têm um pouquinho mais, algumas têm um pouquinho menos. Tá? Mas ainda assim são chamadas de quaresmas. Por quê? Porque ainda que literalmente quaresma se refira a um período de 40 dias, a importância, a questão essencial da quaresma é que é o quê? É um período de vida espiritual mais intensa. Em outras palavras, é um período de conversão. Tá? Ou seja, é um período em que você se dedica à prática da vida espiritual e dos exercícios espirituais propícios para o crescimento da vida interior mais intensamente. E esses exercícios são os de sempre: penitência e caridade. Penitência, porque nós precisamos domar o nosso corpo, domar nossas paixões. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra o nosso corpo rebelde, lutar contra a concupiscência para que possamos, pela graça de Deus, domá-la e conseguir trilhar a via do Senhor de forma mais adequada. E caridade, porque a caridade se manifesta não só na filantropia, mas em toda a prática de amor, ou seja, obras de misericórdia físicas ou espirituais, orações, meditações mais longas, enfim, uma vida espiritual mais intensa. Esse é o núcleo de toda a quaresma. Tá? Tanto que se vocês lembrarem, o que é que todo anúncio, toda promoção da grande quaresma, quarta-feira de cinzas até a Páscoa, né? Que toda promoção, todo anúncio da quaresma manda você fazer 3 coisas: oração, jejum e caridade. Esmola. Né? Oração, esmola e jejum. Caridade e penitência. É isso. Tá? Agora, esse período, né, penitencial, ele tem não só essa questão de você domar a si mesmo, mas também tem um aspecto que é propriamente penitencial. Penitência vem do quê? Vem de você pagar uma pena. Tá? Que é o quê? Que é a pena temporal que devemos pelos nossos pecados já perdoados. Tá? E nós precisamos pagar essa pena temporal aqui, se não queremos pagá-la no purgatório, antes de ir para o céu. E o grande crescimento espiritual, o grande salto na vida espiritual, ou seja, a passagem da via ascética, né, da via purgativa para a via iluminativa, se dá precisamente como um fruto das práticas penitenciais. Claro, né, práticas penitenciais embasadas na caridade, no amor a Deus e feitas tendo amor a Deus por objetivo, sempre. Se torna algo humano, um jogo humano de você vencer a si mesmo, isso perde completamente o valor diante de Deus. Mas essa transição de uma via para outra se dá por meio também, não vou dizer exclusivamente, mas também da penitência. Tá? Porque é como se no momento em que você fica 0 a 0 ali, que você cresceu no amor, cresceu no organismo da perfeição, e a pena devida pelos seus pecados está paga, a sua alma está pronta ali para começar um outro caminho. Ela sai do 0 a 0 finalmente,
ele começa ali a crescer espiritualmente de um modo um pouco distinto. Esse tipo de coisa não é importante. Em que sentido? No sentido de que vocês não têm que ficar se preocupando com o que é via purgativa, o que é via iluminativa, todas essas coisas. Essas coisas são mais teóricas e no fundo, não importam muito. Eu acho que não importam muito. É minha opinião. Eu sou um chato, tá? Eu sou um chato e pra mim é muito pouco importante na prática. É interessante que você tenha aí um conhecimento disso, da dinâmica teórica, teológica, de como é o crescimento espiritual, das fases pelas quais passa e etc. Mas assim, na vida cotidiana do católico, eu não vejo muita utilidade para um estudo profundo para essas coisas. Os padres, aqueles responsáveis pelas almas, etc., tem que saber. Claro que tem. Mas enfim, o fato de que eu não acho importante também não é importante. Então deixa quieto. Mas assim, quem quiser estudar, estude. Não é um tema proibido, não é um tema que vai te fazer mal. É só questão de que tem que tomar cuidado para não se distrair. Igual quem lê as moradas de Santa Teresa e ao invés de rezar fica avaliando em que morada que deve estar, entendeu? Você pega uma coisa que deveria ser útil e aquilo acaba sendo mais uma pedra de tropeço do que uma ferramenta útil para o seu crescimento espiritual. Mas enfim. Então, esse aspecto penitencial é importante também por isso, porque ele nos alavanca para frente. Tá? Isso sem falar que é a experiência geral das pessoas católicas sérias, que levam a sério uma quaresma, com quem eu converso, dizer que a qualidade da vida espiritual, a qualidade da relação com Deus sempre cresce na medida em que se vive um período penitencial, na medida em que se está mortificando-se mais e se obrigando a realizar atos concretos de caridade. Em suma, a quaresma é um período que dura um determinado período e que serve para que você se dedique mais intensamente àquelas obras que auxiliam na sua conversão, na sua santificação, no seu crescimento espiritual. E lembrando, essas obras basicamente são obras de penitência e de caridade. Agora, cada um desses períodos penitenciais vividos por São Francisco de Assis tinha um feeling, né? Tinha um tema, era motivado por uma determinada época. Ele meditava coisas mais apontadas numa direção específica e coisas assim. Tá? É muito difícil saber o que ele meditava em cada coisa. Eu pesquisei e assim, você vê indícios ali e você consegue mais ou menos imaginar. Mas a verdade é que no fundo nós não sabemos. Com certeza. Mas nós podemos, pelas datas, tá? Meio que conceber aí uma ideia dessas quaresmas. Por exemplo, a gente percebe que a quaresma de São Miguel Arcanjo é um período de maior luta espiritual e purificação espiritual e de combate propriamente contra os demônios e que te faz crescer principalmente em quê? Em humildade. Por quê? Porque a humildade é a grande virtude de São Miguel. A humildade, o amor a Deus e a misericórdia. Tá? Eu não me recordo agora a fonte, mas teve um padre que me comentou uma vez que São Francisco de Sales tinha uma visão em que ele dizia que o escudo de São Miguel era a caridade e que a sua espada era a misericórdia. Eu sempre achei que a espada de São Miguel fosse a humildade. Mas se a gente pensa que a essência de São Miguel, quis ut Deus,
Quem como Deus é apontar para Deus, que a sua essência se refletia numa essência de humildade, a gente poderia até pensar simbolicamente que, né, como a humildade que se protege com o escudo da caridade e ataca com a misericórdia. É uma imagem, podemos pensar nisso. Mas isso é para a Quaresma de São Miguel. Vamos voltar para onde nós estamos. Então, nós vimos isso, nós vimos a questão, passamos por cima ali no início do áudio, sobre a Quaresma das festas de São Pedro e São Paulo até a Ascensão da Virgem, que há indícios ali de que São Francisco, nesse período, estava mais focado nessa questão da igreja como corpo místico, a igreja como a Virgem como imagem da igreja, a igreja como imagem da Virgem, os fundamentos de São Pedro e de São Paulo, a base sólida, a ascensão da Virgem, como isso se conecta com a igreja, Maria, mãe da igreja, por aí, tá? A Quaresma normal, nós sabemos bem, é um período de penitência intensa para se preparar para a Páscoa, para a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós chegamos na Quaresma que começa segunda-feira agora, a do batismo do Senhor. O que é que vocês acham que pode ser o clima específico, a nota própria deste período? A ideia de São Francisco, qual que era? A ideia era que, se nós vamos ler os relatos bíblicos, tanto em Lucas quanto em Mateus, nós vemos que após o batismo, Nosso Senhor é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele jejua 40 dias, é tentado por Satanás, convive com as bestas, é servido pelos anjos, e então retorna ao convívio e dá início à sua vida pública. A ideia de São Francisco, nestes 40 dias da Quaresma do batismo do Senhor, era acompanhar a Cristo no deserto. Acompanhá-lo neste período ao deserto, acompanhá-lo neste retiro espiritual de algum tipo, e ali rezar mais, meditar mais e se unir a ele nesta preparação espiritual. Preparação para quê? Se nós estamos indo com Cristo para nos unir a ele e nos prepararmos junto dele, nós estamos nos preparando para quê? Cristo, na Sagrada Escritura, se prepara para o início da sua vida pública. Nós estamos nos preparando para quê? Bom, eu não sei o que São Francisco pensava, mas meditando sobre isso, parece que nós estamos nos preparando para o início do ano, para o início do tempo comum. Nós entramos aí no tempo comum com o pé direito, já numa pegada intensa de vida espiritual, pegada intensa de penitência, de ascese, para começar o ano com o pé direito, para nos preparar para esta roda litúrgica do ano, nos preparar para viver com Cristo este ano que vem, para não nos distrairmos dele, tá? Mas vamos ver aqui, eu me adiantei um pouco. Vamos ver aqui, tanto em São Lucas quanto em São Mateus, a ida de Jesus para o deserto. Em São Lucas, ele faz no final do capítulo 3 a genealogia de Jesus, e aí começa o capítulo 4 dizendo: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, partiu do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde esteve 40 dias e era tentado pelo demônio. E aí ele vai nos dar a narrativa das tentações que o demônio faz com Jesus. Tá? No Evangelho de São Mateus, se eu não me engano também está no capítulo 4, aqui,
temos o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no final do capítulo 3. Então foi Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo-lhe: sou eu que devo ser batizado por ti. Vamos ouvir esta leitura. Nós vamos ouvir de outro evangelho, mas vamos ouvir agora no domingo. Então, e aí, terminado o batismo de Nosso Senhor, se abre o céu e se ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado, no qual pus as minhas complacências. E aí inicia o capítulo 4 também com a ida de Jesus para o deserto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Claro, nós não estamos indo para o deserto para sermos tentados. A ideia não é que nós vamos nos colocar em ocasião de pecado. Isso seria insano, e não só insano, seria pecaminoso em si mesmo. A ideia não é essa. A ideia é que Jesus é tentado pelo demônio para nos mostrar, nos dar pistas de como resistir ao demônio. Tanto que o demônio faz as propostas e Nosso Senhor vai respondendo com a Sagrada Escritura. E está aí, inclusive, um bom tema de meditação para esse período que vamos iniciar. Eu vou, não sei se vocês vão. Sejam bem-vindos se quiserem. Quem tiver diretor espiritual, peça para o seu diretor antes. Mas quem quiser, acho ótimo. Mas mesmo que não faça quaresma, é interessante meditar nesse período. Talvez justamente isso, né? As tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Quais foram elas? O que elas implicam? O que elas significam? Como elas se traduzem para nós? E o conjunto delas? E elas individualmente? E a resposta que Cristo dá para cada uma? São coisas muito interessantes de se levar para a oração. Tá? Inclusive, comentem se quiserem. Comentem aí no YouTube, escrevam no grupo do Telegram, mas em preferência para comentar no YouTube, porque ajuda o algoritmo. Comentem se vocês querem, se vocês acham uma boa ideia. Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e nessas próximas semanas, ao invés de gravar os temas que eu tenho separado, que eu ia gravar, eu posso gravar meditações especialmente sobre este tema. Eu tive essa ideia agora. Meditações sobre as tentações de Jesus no deserto. Tá? Pegar o que dizem os santos padres, pegar os santos, alguma coisa assim, e refletir um pouco em cima disso tudo e aí passar isso para vocês, para a gente poder viver junto esse período. Me escrevam dizendo se vocês topam, se vocês têm interesse, e a gente pode fazer isso acontecer se vocês quiserem. Mas assim, se manifestem, tá? Bola de cristal é pecado e eu ainda não tenho ciência infusa. Então se vocês não escrevem, eu não tenho como saber. Comentem. Comentem também qualquer coisa, porque ajuda o vídeo a sair, a ser conhecido, o YouTube a recomendar. Interajam com o vídeo, né? O famoso do joinha, compartilhamento, façam tudo isso, ajuda a gente, por favor, tá? Bom, então, nós vamos para o deserto com Jesus, para fazer este período de aprofundamento, estar sozinhos com Ele no deserto, nos mortificar, fazendo obras de ascese e de caridade, para crescer para dentro, e então nos preparar para o início do ano, para entrar no ano litúrgico com o pé direito. Porque, bem, nós já entramos no ano litúrgico novo, desde a festa de Cristo Rei, porém, nós estamos entrando no tempo comum agora. A gente veio de festa em festa. Percebam, a gente teve Advento, Natal, Epifania de Nosso Senhor, no último domingo. Vamos ter o batismo agora, e aí agora vai começar o tempo comum. E aí, durante esses dias da quaresma, que vamos começar, tem o quê? Tem justamente a festa da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no templo. Que é o quê? Que é Jesus sendo... É um dos sentidos dessa festa, é um dos que eu acho mais bonito, né? É a mesma ocasião em que Ana profetiza sobre Jesus, Simeão tem aquele cântico lindo, que Simeão faz a profecia
das dores da Virgem Maria, mas um dos aspectos dessa apresentação de Cristo no templo é precisamente Cristo sendo ofertado no templo como um sacrifício de alguma forma. Porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. Então, de alguma forma, nós somos convidados também nesse período a nos unir à vida penitencial de Cristo, que foi uma vida de autoimolação por amor de nós. Tá? E, fazendo isso, refletir também sobre qual é a nossa missão, qual é o sentido da nossa vida, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de ti. Percebam que é um crescimento para dentro e para o alto. É um crescimento da alma. E isso é muito propício para isso, esses períodos de maior conversão, de maior ascese, de mais oração, que são essas quaresmas. Tá? Então, assim, eu não sei quanto tempo deu de vídeo, porque a barra de tarefas aqui não está mostrando por algum motivo. Mas a ideia do vídeo de hoje era mais isso, era apresentar vocês para as 5 quaresmas de São Francisco, e contar sobre essa quaresma que vem depois da festa do batismo dos senhores, para vocês saberem que ela existe, que é uma opção, e refletir um pouco com vocês sobre quais seriam as suas notas próprias. Claro, o pessoal se confunde um pouco, porque o pessoal sempre quer a regrinha, né, de como fazer as coisas. Mas é como qualquer outra quaresma, você decide uma ou mais práticas de penitência para fazer com espírito de devoção e de amor a Deus, e faz durante este período. Lembrando que o que importa na quaresma não é tanto a penitência que você define, mas viver este período num espírito diferenciado. Ou seja, vamos supor, né? Estamos na grande quaresma, quarta-feira de cinzas, a Páscoa. Minha penitência é não comer chocolate, mas eu vou lá e todo final de semana eu me encho de carne na churrascaria. Você está cumprindo a penitência, mas você está violando o espírito de um período penitencial. Tá? Então, assim, a penitência específica, tá? Ela é o quê? Ela é um meio de te colocar numa disposição de espírito adequada para viver bem aquele período. Então, não se prendam tanto na forma, na regrinha, e tentem entrar nesse espírito de ascese, um espírito de conversão, de combate mais ferrenho a si mesmo e ao mundo que há em ti e aos teus vícios. A ideia é essa, é viver um período num espírito de maior penitência, num espírito de maior devoção, num espírito de busca mais intensa por Deus. Tá? Fomentem em vocês essa tensão tranquila, tá? De estar procurando formas de lutar contra si mesmo, de não relaxar muito humanamente falando, mas sem ficar angustiado com as coisas. Ficar angustiado com as coisas, perder a paz, não é cristão. A gente tem essa péssima tendência, isso não é cristão. É importante que haja uma certa tensão interior, na medida que isso te mantém vigilante e atento sobre os seus próprios pensamentos, vigilante e atento sobre o que acontece ao seu redor, sobre a sua própria alma. Isso é bom. Agora, inquietação é mal. Tá? Então, vamos tentando entrar no espírito da coisa. Tá bom? Então é isso. Orações para essa semana. Queria pedir que vocês rezem pela Larissa e pelo Guilherme, tá? Que se casaram então no último dia 4. Rezem pelo Santuário Diocesano da Divina Misericórdia e pela comunidade Morada do Senhor, que organiza lá o santuário. Rezem por todos eles, por favor.
Rezem por todos os sacerdotes, rezem por mim, rezem para que o Sagrado Coração Eucarístico de Nosso Senhor Jesus, que tanto espera por nossos sacerdotes, não seja desapontado, que nós não o abandonemos, mas que nós o busquemos e que nós tentemos de verdade ser íntimos dele e não da boca para fora. Rezem para que este período penitencial que se inicia tenha bons frutos na vida de todos aqueles que vão entrar nessa barca. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou pegar a bênção aqui e lhes abençoo e a gente encerra. Eu nem terminei o café. Será que o celular vai parar? Vai. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis, omnipotentia supplex, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Resolvido, gente. Vão em paz e juízo, hein?